Essa obra não vai parar. Essa obra não vai parar. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é de valor. Você é tu que começou no coração de Deus. Esse bairro seguro. Eu te valor, produzindo família, a presença do Senhor, em canção transformada, nessa igreja eu te valor, pois aqui gente pregando, evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja. Essa igreja é do Senhor. Oh, glória! Nada em me ver, é a igreja fervorosa e cheia de poder. Nada em me ver, é a igreja fervorosa e cheia de poder. Número 3, como lemos como leitura, mas nós daremos início ao capítulo 4. Eu só vou ressaltar alguns pontos que já falamos terça passada para darmos continuidade ao capítulo de número 4. Cada terça-feira eu quero concluir um capítulo por inteiro. Queridos, antes de nós ressaltarmos o que já falamos terça-feira passada, eu quero relembrar os irmãos e ver também, né, se os irmãos estão aí aprendendo. Eu não quero ninguém olhando na escrita. Pode pegar o papelzinho que você escreveu, feche ele, você não vai ler para me responder agora. Porque senão fica fácil. Eu quero ver você me responder se você realmente aprendeu. Eu me lembro que, não é para rimando, mas eu me lembro quando eu estava estudando teologia, que tinha hora que eu sabia que o professor ia fazer alguma pergunta, principalmente da matéria de angelologia. E eu ficava quando o professor sempre vai fazer essa pergunta na próxima aula. E eu já pegava e colocava na minha perna assim, uma folha todinha. A banca estava aqui, como aquela de colégio, né? E eu sentado, a mesinha assim, eu botava a folha todinha assim. Quando ele perguntava, eu dava aquela olhadinha assim, saía respondendo tudo que ele falava. E a sala ficava admirada comigo, pensando que eu tinha decorado tudo aquilo. Mas não era, é que estava tudo escrito numa folha. Só que chegou um certo momento que o professor, ele percebeu. Aí ele chegou para mim e disse: Jailson, eu admiro que você é um jovem que tem um esforço muito grande. Agora eu quero te orientar uma coisa. Eu falei: pode falar, professor. Ele disse: você é capaz. Eu falei: amém, professor. Você entendeu o que eu estou falando? Ele disse: você é capaz. Você não precisa escrever para responder. Você escreva para conhecimento, para arquivar, para guardar para você. Mas para responder você tem capacidade, porque já está aí. Agora o medo de responder é que está fazendo com que você olhe para a folha. Professor, então vamos fazer esse teste. E também, todas as matérias que a gente estudava, quando ele fazia a pergunta, na aula seguinte eu tinha condições de responder à altura. Tem algumas coisas que eu esquecia que faz parte, mas depois o Espírito Santo me lembrava, porque o Espírito Santo ele tem também essa função na vida do ser humano, de lembrar ele. Então é impossível que o Espírito Santo lembre a nós o que nós não estudamos. Nós precisamos estudar, está ótimo.
para que a gente, o Espírito Santo, possa lembrar. Como que o Espírito Santo vai lembrar algo para você que você nunca estudou, que você nunca leu? É impossível. Você já teve esse privilégio? Eu já tive, muitas das vezes, de ser interrogado por alguém em alguma área da Bíblia, e fazia muito tempo que eu tinha estudado sobre aquilo que eu fui interrogado, e na mesma hora ali o Espírito Santo me lembrar do capítulo, do livro, do capítulo e do versículo, e eu dizer, sim, a resposta está no livro tal, capítulo tal, no versículo tal. Tem uma Bíblia aí, pegava, abria e ensina. Por quê? Porque o Espírito Santo, grave isso na sua mente, o Espírito Santo só te lembra aquilo que você estudou. O Espírito Santo só lembra aquilo que você leu. Se você não leu, não pensa que o Espírito Santo vai te lembrar nada. Se você não leu, só se lembra aquilo que você já conheceu. Então é importante que você leia para que o Espírito Santo te lembre quando você precisar, e que você estude para que o Espírito Santo te lembre na hora que você for pregar. Particularmente já aconteceu muito comigo em alguns momentos que eu fui pregar, que na hora fugiu algo da mente e estava baseado na pregação, na ministração que eu estava pregando naquela noite, e eu parei assim, na mesma hora, na minha mente eu falei, Espírito Santo, me lembre aqui. E enquanto o Espírito Santo trazia a lembrança para mim, eu olhava para a igreja e dizia, meus irmãos, por 2 minutos vamos só dar glória a Jesus, porque o Espírito Santo precisa me lembrar algo aqui. E de repente o Espírito Santo trazia na minha mente novamente aquilo que eu estudei. Então a nossa mente, ela tem essa dificuldade às vezes, a gente tem esse período de esquecer alguma coisa, mas é importante que nós leiamos, estudamos, porque o Espírito Santo, no momento certo, na hora certa, ele vai te lembrar e você vai glorificar muito a Deus. Não tem coisa melhor do que o Espírito Santo te lembrar na hora que você precisa daquilo que você leu e que estudou. Alguém sabe me dizer o significado do nome de Neemias? Jeová conforta. Muito bem. Importante, porque todas as vezes que você for pregar a palavra, você pode até com sabedoria, porque não tem coisa melhor do que a gente ouvir alguém que sabe o que está falando. É muito bom, para saber o que está falando. E quando você sabe o que está falando, todo mundo que está te ouvindo sabe que você tem convicção daquilo que você está falando. E quando você não tem convicção, quando você não tem conhecimento daquilo que você está falando, também todos que estão te ouvindo sabem que você não tem convicção do que você está falando. Por isso, a importância do conhecimento. E como é que nós temos convicção do que a gente prega? Quando a gente lê e quando a gente estuda. A gente tem a convicção e fala com segurança aquilo que nós estudamos. Então é importante que os irmãos saibam disso, porque vai acontecer momentos que alguma irmã aqui, algum irmão que pregue, vai chegar um certo momento que alguém vai solicitar a mim, vai entrar em contato comigo, pastor Janilson, tem alguma irmã aí que pregue para poder pregar aqui na festividade da comissão, na festividade da aula feminina? Eu vou ter que indicar. Da mesma forma, um irmão é importante, é muito bom a gente ter pessoas que pregam na igreja, obreiros que pregam, irmãos que pregam, crianças que pregam, adolescentes que pregam, porque muitas das vezes eu tenho muitos amigos pastores que entram em contato comigo, que nem recentemente entraram em contato comigo perguntando se eu tinha um jovem que pregasse, que já tem a prática da pregação, a habilidade da pregação, para pregar em um congresso de jovem que equivalente a 1.500 jovens. É um baita congresso, um congresso de nome ali em Recife. Só que eu não posso indicar quando eu sei que ainda a pessoa não tem a segurança para pregar. Porque quando eu indico uma irmã para ir pregar em certo lugar, quando eu indico um obreiro para pregar em certo lugar, eu estou colocando o meu nome em evidência. Você vai estar ali me representando. Então, se você falar uma bobagem ali, o pastor vai entrar em contato comigo e dizer, mas pastor, o senhor enviou uma pessoa que me deu dor de cabeça aqui e doidou a cabeça do povo. Então, existe essa preocupação. E eu me lembro, estou ressaltando, nós vamos entrar aqui, a importância do estudar, a importância do conhecer,
E muitas das vezes eu não parava de pregar, não parava de pregar. Todas as vezes que os pastores entravam em contato, pastor, tem aí um obreiro de prega? Tem, vou enviar o auxiliar Jailson para pregar. Amém. Enviar o evangelista Jailson para pregar. Ou seja, não tem coisa melhor do que na igreja o pastor ter aquelas pessoas que se desenvolvem na palavra, mas se desenvolve de verdade, irmão, que busca mesmo, que não se restringe, que não fica sufocado, que não fica somente naquilo ali, mas que busque mais, que tenha sede de Bíblia, que tenha sede de conhecimento, que tenha sede de avançar no conhecimento e na pregação da palavra. Quando isso está em nós, irmão, os céus se abrem sobre as nossas vidas e a gente começa a ver aquilo que ninguém nunca viu, a conhecer aquilo que muitos ainda não conhecem. Então, eu quero abrir um parênteses aqui e já orientar todos os irmãos que pregam: leiam Bíblia, irmão, leiam mesmo, estudem, se dediquem, peça sempre a Deus: Senhor, eu não quero somente ficar nesse conhecimento pouco que eu tenho, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus vai fazer isso na vida de muitas pessoas. Agora, para isso, é necessário você também fazer a sua parte. É que nem às vezes as pessoas falam: eu quero pregar, mas nem a Bíblia lê. Aí fica difícil, porque eu não tenho o poder de ensinar ninguém a pregar. Eu tenho o poder dado por Deus sobre a minha vida de te orientar como você tem que fazer. Agora, te ensinar a pregar, eu não posso fazer isso. Tem muitos pastores que fazem, e é o erro está aí, e o problema está aí, porque quando um pastor ensina alguém a pregar, tem um problema. Primeiro, aquela pessoa se acostuma com as coisas fáceis. Para querer pregar é diferente. Conhecimento espiritual, a graça, mas também o conhecimento. Se um pastor se preocupa em ensinar alguém a pregar, aquela pessoa só vai saber pregar, só vai ter um conhecimento. Mas e a graça? Mas quando o pastor orienta para a pessoa ler, para a pessoa estudar, para a pessoa pesquisar, o que acontece? Aquela pessoa vai ter momento de oração, vai ter momento de consagração, vai ter momento de jejum. Então essa pessoa vai crescer na graça e vai crescer no conhecimento. E não vai ser como muitos pregadores que eu vejo por aí, que é só técnica. A pior coisa que tem, a gente ouviu uma pessoa só pregar em técnica. Os irmãos sabem que é uma pessoa que prega em técnica? Eu vou dizer aqui: técnica não é aquilo que você aprendeu. Alguém te ensinou, você vai chegar e: meus irmãos, eu vou ensinar uma parte do Senhor. Neste momento, estou muito feliz aqui. Eu quero abrir o texto sagrado. Que a Bíblia é neste momento, irmão. Você tem que pregar. Você falar bonito é bom. Você falar bonito, falar dentro dos vernáculos, conhecimento, não pular vírgula, não pular nada, é bom, claro que é. É muito bom a gente ouvir uma pessoa falar bonito. Porém, falar bonito sem graça, a gente fica assim olhando: olha como vamos falar bonito. Rapaz, as prega bonito, né? Irmão, Jesus está lá se lixando para quem prega bonito. Jesus quer saber qual é a graça, a unção que está na tua vida. Falar bonito está dublando as pessoas, imitando, pregando. Deus nos chamou para ser cópia de ninguém. Deus nos chamou para ser uma voz. Você tem uma voz. Da forma que Deus te deu a tua voz, é essa voz que Deus vai usar. Então não adianta a gente querer inventar nada, não, cara. E é muito feio, eu vejo pessoas querendo inventar, irmão. Quer pregar aquele Marco Feliciano, que nem a Bíblia Santana, que nem Gilmar Santos, que nem Júlio Trovão. Tem até um jovem que eu até dei uma orientação a ele: se ele quiser pregar, que pregue, se não quiser, que não pregue. Mas eu dei uma orientação de jovem. Eu falei: meu filho, tu tem unção, rapaz. Eu falei para ele: tu tem fazer Pai, Senhor. O cara fala: amém, filho. Quando eu fui pregar, eu vi muitos pregadores pregando, e eu ficava na mesa, a gente jantava ali, a gente almoçava, a gente tomava um café lá no hotel, tudo junto ali.
voz de cada um deles. Só que quando era na hora da pregação, menino, né? Eu falei assim, eu acho que tem um gato ali dentro daquela garganta, eu acho que ele botou um leão ali dentro. Entrou um leão na garganta do camarada. E o camarada falava fino, começou a falar grosso. Não, irmão, eu estou dizendo aqui para os irmãos que é importante você ser você. Não vai querer ser ninguém nunca. Sua voz é assim, é assim. Você tem suas dificuldades na fala, não tem problema. Deus vai te usar do jeito que você é. Mas não queira imitar ninguém. É bonito? É. Quem fala bem, é bonito? É. Mas que seja você. É melhor falar por onde, por quê, café, estou com fome. É melhor falar, irmão, do seu jeitinho, sendo você. Deus vai usar você do jeito que você é, do que você querer falar o que você não é, do que você querer usar a voz de pessoas, imitar pessoas. Não façam isso. Quando o apóstolo Paulo diz que serem meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está falando da vida de fé. Ele está falando de pegar o timbre de voz da pessoa, de imitar a pessoa no seu sentido do dom, porque cada um tem um dom, cada um tem um chamado específico. Então aprenda isso hoje. Deus vai te usar do jeito que você é. Porém, busque sempre aperfeiçoamento. Peça para Deus te aperfeiçoar. Se prega, Senhor, me aperfeiçoa na pregação. Se louva, Senhor, aperfeiçoa a minha voz. Porque Deus vai dar. Agora, nunca imite ninguém. Vai querer imitar ninguém, fica feio. Ele fica assim, irmão, e cantando o hino de Ronaldo Albuquerque. Sua presença está nesse lugar. Irmão, isso é de Ronaldo Albuquerque. Aí, da mesma forma que eu vejo o negócio daquele, me escandalizo, acho feio, todo mundo acha, irmão. Porque todo mundo sabe que aquela pessoa está imitando alguém. Pelo amor de Deus, você é você. Deus tem algo para você, é para você. Eu falei aqui sobre a ferramenta. Cada um tem uma ferramenta. A ferramenta, ela não é duplicada, ela é única na vida de cada uma pessoa. Cada um de vocês, cada um tem sua ferramenta. Então, meus irmãos, é importante que a gente tenhamos um conhecimento, buscar conhecimento. Agora vamos ressaltar aqui para mim entrar. Isso é apenas uma introdução para a gente entrar aqui no assunto. Vamos lá. Alguém sabe me dizer qual é a quilometragem? Ninguém olha para papel. Alguém sabe me dizer qual é a quilometragem de Suzano para Jerusalém? 1.600 quilômetros. Muito bem. Os irmãos, lembra quantos anos durou para a reconstrução? 2.700 anos. Muito bem. Os irmãos lembram que existia uma regra nos tempos bíblicos e uma grande importância sobre os muros. E para que era a importância dos muros? Para que serviam os muros da cidade? Os inimigos vão invadir a cidade, trazia proteção. Existia um personagem que ficava em cima do muro. Qual era o nome dele? Qual era o instrumento que ele usava? Os irmãos sabem, deixa eu ensinar isso aqui, que ficou faltando eu explicar isso para os irmãos. Os irmãos sabem de onde saiu esse nome galo? Eu vou explicar, porque a linguagem antigamente era galício. Galício, na linguagem hebraica. Galício, por isso que saiu a expressão do nome galo, porque chamavam de galício, na linguagem hebraica. Ok? Neemias, ele era o que do rei? O copeiro fazia o que, irmãos? Como é? Estou entendendo. De novo? Mas por que o copeiro fazia isso? Você queria ser copeiro? O que, irmão? Nem eu também queria ser. Agora vamos lá. O rei perguntou para Neemias e disse assim: Neemias, sobre essa viagem, estou usando uma linguagem interpretativa, tá, irmão? Sobre essa viagem que você vai, você volta quando? O que foi que Neemias respondeu?
Um certo tempo. Que significa o quê? Um tempo determinado. Eu falei terça-feira passada que no capítulo 1 se iniciou uma coisa. Presta atenção. Que no capítulo 1 se iniciou uma coisa. O que foi que se iniciou no capítulo 1? A planta. No capítulo 2. Oi? Andamento do projeto. E o capítulo 3. Correto. Alguns não lembrou, mas uns lembrou. Está vendo a importância? Só que agora, depois de lembrar, você já lembrou. Está ali na sua mente. Você ouviu, você lembrou. Ou quando alguém começou a falar, você já lembrou. Por quê? Porque você já ouviu, você já estudou. Então isso é muito importante que nós entendamos isso aqui. Existiam dois personagens terríveis que não ficou satisfeito, que nós vamos falar um pouco desse camarada agora no capítulo 4, que não ficou satisfeito quando Neemias recebeu esse desejo no seu coração, esse projeto de reconstruir os muros, colocar as portas no lugar. Os não sabem o nome desses dois personagens? Sanbalat e Tobias. Pois é, foram dois personagens que não aceitaram, não quiseram que Neemias fosse até Jerusalém para reerguer os muros e colocar as portas no lugar. Mas os irmãos sabem me dizer o porquê que Sanbalat e Tobias não queria que Neemias levantasse, reedificasse os muros, colocasse as portas no lugar. Os irmãos lembram o motivo primordial do porquê que Sanbalat e Tobias não queria. Alguém mais fala? Porque eles não gostaram da ideia. E teve um motivo prioritário, que ele não quis de maneira alguma que os muros fossem levantados, as portas fossem colocadas no lugar, porque eles não queriam que o povo de Deus saísse daquela situação. E qual era a situação? Miséria, fome, miséria. Eles queriam que o povo de Deus ficasse ali oprimido. Mas eu falei nos ensinamentos anteriores que Deus não chamou o seu povo para viver em escravidão e nem em humilhação. Deus nos chamou para vivermos um tempo e uma vida de vitória. É isso que Deus nos chamou. Deus não chamou ninguém para viver em miséria. Prova nós passamos, momentos difíceis também passamos, mas viver em miséria só se for uma permissão de Deus por um tempo para provar. Mas para permanecer, Deus não permite. Agora vamos continuar aqui. Repetindo para os irmãos no capítulo 1 que foi que aconteceu. Oi? Capítulo 2. Capítulo 3. Correto. Agora os irmãos sabem me dizer o que foi que aconteceu assim de muito que chamou a atenção no capítulo 3. Qual foi o sentido prioritário do capítulo 3? O que foi que aconteceu no capítulo 3? O que foi que Neemias fez do capítulo 3? O que foi que Neemias fez no capítulo 3? Os grupos foram separados em repartições. Cada pessoa, cada grupo, melhor falando, com sua liderança, para fazer um trabalho para a reconstrução. Porque Deus, Ele é organizado. Ok. Então, depois de ressaltado o que nós já falamos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, nós vamos agora para o capítulo 4. Daremos início dentro desses 40 minutos que nos restam. O capítulo 4, eu queria que os irmãos gravassem aí, porque a gente falou que no capítulo 1 foi a planta, não é isso? No capítulo 2 foi o projeto em andamento. E no capítulo 3 a edificação dos...
Aí você agora vai ter que notar para não esquecer. No capítulo 4 você vai colocar aí a reciclagem. Você coloca aí no capítulo 4, você pode até acrescentar essa fala, dá-se início à reciclagem, ou senão você coloca só o nome, reciclagem. Faça como eu, irmão. Às vezes você pode anotar com um papelzinho, faz assim, arrisca a Bíblia como eu, ó. Não é pecado riscar a Bíblia. Não há pecado nisso. Se você não tiver uma folhinha, marque na sua Bíblia. A minha Bíblia é toda riscada. A reciclagem, no capítulo 4, dá-se início à reciclagem. É sobre isso que eu quero falar neste momento aqui, sobre a reciclagem. Capítulo 4, versículo a partir do 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. A primeira observação que nós vamos fazer nesse versículo 1 é que Sambalate e Tobias, ele ficava escarnecendo. Eles se enquadraram naquele personagem que o salmista Davi falou no Salmo de número 1. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Ele sim começou a se escarnecer, ou seja, zombar, porque olhava para os judeus em atividade e dizia: eles estão doidos. Porque, irmãos, para o mundo é loucura mesmo. Para o mundo, ver você sentado numa cadeira dentro de uma igreja, faz isso é negócio para louco, Fernando. Isso é negócio para quem quer ir para o céu. Isso é negócio para quem se encontrou com Cristo. Isso é negócio para quem reconhece que dentro de 24 horas que tem um dia, essas 2 horas que você passa aqui é a melhor para a sua vida. É onde alimenta a tua alma e o teu espírito. Te livra muitas das vezes da depressão e de muitas doenças na alma e no espírito que o ser humano tem. O que tem de gente por aí, irmão, que se vivesse dentro de uma igreja evangélica, servindo a Deus de verdade, Deus já tinha libertado de síndrome do pânico, Deus já tinha libertado de ansiedades, Deus já tinha libertado de depressão. Era, não. Na presença de Deus há uma diferença muito grande. Por quê? Porque nesse momento aqui, nesse exato momento, a gente estamos tratando de 2 elementos. Gravem na sua mente. Nesse momento aqui, nós estamos tratando de 2 elementos que há na vida do ser humano, que é o elemento espiritual, que é a sua alma e o seu espírito. Então é nesse momento aqui que nós tratamos da nossa alma e do nosso espírito. Porque o nosso espírito, a nossa alma, não se alimenta de cuscuz. O nosso espírito, a nossa alma não se alimenta de picanha, de carne, de ovo cozido, salsicha, mortadela, salada, arroz ou feijão. Não. O nosso corpo precisa dessas proteínas, mas o nosso espírito precisa da palavra. É a palavra que alimenta o nosso espírito. É a palavra que alimenta a nossa alma. É por isso a importância do congregar, do servir a Deus. E outra coisa, há uma diferença extraordinária da gente estudar a Bíblia em casa, ler ela em casa, que é importante, temos que fazer, do que este momento aqui. Porque esse momento aqui não é somente um momento de estudar para cultuar. É um momento que a gente se alimenta da palavra e é um momento que você adquire conhecimento. Porque você não tem como conhecer sem que alguém te ensine. Você não tem como conhecer sem que você tenha instrução para aprender. Então, nesse momento aqui, é um momento completo: conhecimento e alimentação da alma e do espírito do homem. Quando você faz isso, pode ter certeza de uma coisa: a sua vida
é totalmente diferente. É diferente, irmão, de alguém que não cultua. Quando você cultua, você é um crente forte. Porque foi isso que Jesus estabeleceu, o culto. Até Jesus, eu postei um vídeo esses dias aí, que até Jesus, ele cultuava, irmão. O próprio Jesus cultuava. Existia 400 sinagogas no tempo de Jesus, e Jesus ia nelas. Jesus ia provavelmente na reunião, porque Jesus sabia da importância, porque aquele momento ali é um momento muito espiritual, irmão. Esse momento aqui é um momento muito espiritual. É diferente de você estar em casa. É diferente demais. Aqui é onde você oferece verdadeiramente um culto bíblico a Deus. Então é importante que nós entendamos, com exceção de quem está doente, né, irmão? Agora vamos lá. O capítulo 4 vai mostrar que Sanbalate e Tobias, eles escarneciam dos judeus, zombavam, porque eles viam a quantidade de pedra caída, a quantidade de pó que tinha, os entulhos que estavam ali, eles olhavam e diziam, esses judeus aí não vão conseguir. Ou seja, tem gente, irmão, que não acredita que muitas coisas você vai conseguir, mas você vai, porque é Deus que vai te ajudar. Tem muitas coisas, irmão, que vai ter gente que vai ficar escarnecendo mesmo, porque tem gente que escarnece. Isso aí não é para ela, isso aí não é para ele, e ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Só que eles esquecem, irmão, que tu não é qualquer coisa. Tu és a menina dos olhos de Deus, e tu não faz nada pela tua própria força, tu faz na direção de Deus, tu coloca Deus na frente, e quem coloca Deus na frente, irmão, de todas as coisas, está certo. Glória a Deus. Mas sempre vai ter um Tobias, vai ter um Sanbalate para querer trabalhar. Sempre vai ter um Sanbalate olhando para mim, dando risadinha de lado. Sempre vai ter um Sanbalate olhando para mim com cara de deboche. Sempre vai ter um Sanbalate dando uma piscada de olho irônico para teu lado e dizer, isso não é para tu, abestalhado. Isso não é para tu, abestalhado. Só que eles esquecem que você está na direção de Deus, e na direção de Deus, Deus cuida, e Deus faz você ser vitorioso para a vergonha do diabo, irmão. Então nunca se incomode com os Sanbalate e Tobias. Pastor Zé Wilson, mas quem é o Sanbalate e Tobias? São aqueles que não torcem ao teu favor, são aqueles que não acreditam em você, são aqueles que tentam te atrapalhar na tua trajetória de vida. Não quer somar contigo, mas quer te atrapalhar. Não quer te aproximar de Deus, mas quer botar dificuldade para tu não vir para a igreja, para tu não servir a Deus, para tu se afastar da presença de Deus. Esses são os Sanbalates, esses são os Tobias da vida, que não quer te ver bem, bota dificuldade. Tu está na igreja, mas tu está passando por isso. Tu está na igreja, mas parece que o pastor não te vê, parece que o pastor não está nem lá para ti. Isso são Tobias, são Sanbalates, que quer te afastar do projeto, que quer te afastar da presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: se afaste desse Sanbalate, desse Tobias, que não te aproxima de Deus. E vou dizer, antigamente não. O povo de Deus estava trabalhando. Nós vamos ler no capítulo 4. E Sanbalate e Tobias ia para perto da construção e ficava zombando deles. Até dizer, até uma raposa, nós vamos ler, está no texto. Até uma raposa, se passar, esse muro cai. O que tem de pessoas que às vezes olham para ti e só que dá esse ano na igreja, não é brincadeira, irmão. Só esse ano está na igreja, o ano que vem cai. Vai para lá, Satanás. O teu servo e a serva de Deus está na mão do Senhor, Deus da firmeza. Tem pessoas malignas, irmão, que ficam torcendo contra você. A Tobias estava ali em Sanbalate, o pessoal trabalhando, o povo estava ali dizendo, se passar uma raposa, cai o muro. Os Sanbalate de antigamente, eles iam para a sua frente. Os Sanbalate e os Tobias antigamente iam para o pé do muro, para zombar do povo de Deus. Os Sanbalate de hoje tem Instagram. Os Sanbalate de hoje tem WhatsApp. Os Sanbalate de hoje tem Facebook, tem YouTube, Kawaii. Para querer te desmotivar, você tem que ter cuidado no que você assiste, para você não crer naquelas bobagens.
grande hoje, irmão. Olha que a igreja já teve muitos inimigos. E hoje tem um inimigo na função de Sanballat e Tobias, que se você não ter cuidado, você cai. Inteligência artificial. Cuidado nesse Tobias e nesse Sanballat. Nem tudo que você está vendo de vídeos na internet é verdade, irmão. Tem gente que tem a capacidade de usar a inteligência artificial, pegar a sua imagem, pegar a imagem de qualquer pessoa, que nem pegaram aí recentemente a imagem de um pastor, ele passando com uma bolsinha, dizendo assim para os irmãos: coloca o dízimo aqui que eu preciso pagar minha Hilux, coloca o dízimo aqui que eu preciso pagar minha Hilux. Irmão, aquilo ali não é verdade, aquilo ali foi criado pela inteligência artificial. E tem muitas pessoas acreditando naquilo porque é o diabo usando, irmão. É o diabo que é para fazer com que o povo não dizime a oferta nas igrejas. Porque o diabo sabe que uma igreja onde os membros não dizimam e não ofertam, ela não avança. Cuidado naqueles. Eita, mas tu viste, apareceu um pastor falando isso, falando aquilo. Olha, tu viste, apareceu um crente falando aquilo. Irmão, cuidado, que a inteligência artificial parece ser verdade. É uma coisa tão real que parece ser real mesmo. E esse, irmão, é um Tobias, um Sanballat que o diabo está usando. E tem muitos crentes que às vezes até compartilham. Cuidado, irmão, você assiste algo ali, irmão, a internet é terrível. A internet é terrível. Que Deus me guarde, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Porque tem gente que pega uma foto da pessoa, cria um vídeo, irmão. Que nem pegaram de um pastor que eu conheço, eu não vou citar o nome dele aqui, pegaram a imagem dele e criaram um vídeo dele sensualizando na rede social. Foi um irmão dele. E até hoje o povo acredita naquele vídeo. Você está pensando que a internet é brincadeira, irmão? Cuidado naquilo que você vê, para você não pensar que é verdade. E você, meu Deus, olha, mais um pastor fazendo isso. Meu Deus, olha, mais um crente fazendo isso. Que escândalo para o evangelho. Cuidado, irmão. Que por trás daquilo ali tem inimigos da igreja, tem inimigo do povo de Deus, usando essas inteligências artificiais, se usando como Tobias e Sanballat para tentar destruir a obra de Deus. Tenhamos cuidado. Por isso que você tem que vigiar muito no que você assiste, no que você compartilha, porque você pode estar sendo convincente com Tobias e Sanballat. Não seja criança, irmão. Não seja menino. Cuidado. Tem uns aplicativos que a pessoa imita a sua voz, varão. Tem uns aplicativos que alguém pode pegar a tua voz, gravar um áudio se passando da tua voz. E a pessoa já pega e diz: olha aqui o áudio dela. Irmão, você está pensando que a gente hoje tem segurança com isso aqui? Isso é o maior inimigo, irmão, do século XXI. A rede social, porque você está em paz e você muitas das vezes não sabe que já tem alguém maquinando, pegando uma foto tua para fazer uma montagem, para desgraçar teu caráter, tua vida e a tua família. E ainda chegar e dizer: aqui, está aqui a prova, aqui, vê se não é ele, vê se não é ela. Tenha muito cuidado, irmão. Tenha muito cuidado com a tecnologia e vai piorar. E eu, como pastor da igreja, eu tenho que alertar os irmãos: cuidado. Nunca acredite em tudo aquilo que você vê na rede social, mesmo que pareça ser real. Saiba que a inteligência artificial tem o poder de deixar uma coisa tão real que você nem acredita. Cuidado. Deus está nos orientando nesta noite. Tenhamos cuidado, que a inteligência artificial é terrível. Não seja um crente menino, bobo, de acreditar em tudo que rede social está. E eu vejo eles hoje: rapaz, eu assisti, tu assistiu, viste o que aquele crente fez. Hoje está aí, está na rede social, estourou o escândalo. Tu viste que aquele pastor fez, que aquele irmão, que aquela crente fez, está aí, estourou na rede social. Você sabe se aquilo foi verdade? Ah, mas está postado.
testado. Sim, a inteligência artificial é para isso. Criar, montar, preparar o cenário, se colocar na posição de Tobias e Sanbalate e destruir a vida daquela pessoa. O que tem de pessoas hoje depressivas dentro de casa, casamento destruído, porque muitas das vezes muitos próprios crentes compartilharam. Eu conheço pregadores que perderam, irmão, a posição dentro de igreja por conta disso. Perderam a função. Pastores hoje estão depressivos. Não pastoreiam mais por conta de algo montado. E, infelizmente, você não tem como provar de jeito nenhum. Não tem como provar. Aí eu me digo, é seguro isso, irmão? Uma coisa que você não pode provar, você não consegue provar. Não tem momento, ainda não tem um meio que ninguém possa provar. Existem várias coisas nas redes sociais, que existe uma pessoa, um grupo de pessoas de polícia que trabalha sobre o crime cibernético, acho que é assim que fala, o nome eu não sei, mais ou menos assim. Eles trabalham dentro disso aí e conseguem identificar o que? Quando você foi hackeado, quando alguém hackeou tua conta, quando alguém se passou por você nas suas redes sociais. Mas essa inteligência artificial nem a justiça ainda conseguiu. Para você ver o nível que está chegando o mundo. E a Bíblia fala, Jesus falou, está na Bíblia, por se multiplicar. A ciência está na Bíblia, fala sobre isso, que a ciência se multiplicaria. Se não me foge a memória agora, que é muito texto aqui, está lá em Isaías, que fala que a ciência se multiplicaria. E a multiplicação da ciência, ela traz um lado positivo, mas traz o negativo, traz a destruição também. Por que eu estou orientando isso aqui para os irmãos? Já no início aqui, para você ter cuidado, que nem tudo que alguém chega para você, olha a prova que está aqui, você sabe se aquilo foi verdade mesmo. Porque a inteligência artificial, eu posso pegar qualquer pessoa, pega uma foto sua, faz um vídeo com você, e não tem quem diga que não é você. Você não sabe o tamanho do vídeo. Não precisa nem ser um vídeo. Pega uma foto sua, uma foto só, pega ali, cria um vídeo e parece ser você. E não tem quem diga que não é. Só Deus para nos guardar, irmão. Só Deus para nos livrar. É por isso que eu digo, tenha cuidado com isso aqui. Utilize, mas utilize com sabedoria. Utilize, mas utilize com cuidado. Tenha cuidado até o cenário e as formas que você posta uma foto. Porque isso também facilita de fazer uma certa montagem. Não é brincadeira não. É porque eu não posso detalhar aqui para os irmãos o que chega ao meu conhecimento de muitas pessoas desse mundo afora. É triste. Uma irmã entrou em contato comigo, eu conheci ela, a mulher crente. A mulher crente. Eu sei porque é dirigente de ciclo de oração, não é crente. Está hoje sem chão para sair de dentro de casa. Mulher de ciclo de oração. Ela mandou um zap para mim chorando em desespero. Ela chorou por mim. A gente já fizemos o pior, a gente já fizemos isso, mas como que eu vou provar que não sou eu ali? E até o próprio esposo dela estava lançado do lado dela. Antigamente o Sanbalate e Tobias ia para o pé do mundo. O Sanbalate e Tobias hoje está por trás do celular. Está por trás das redes sociais, olhando suas postagens, vendo tudo que você coloca ali.
E muitas das vezes pegar uma postagem sua que ele pode fazer uma montagem, uma criação, destrói tua vida, teu caráter, tua família, teu casamento. Tem que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Por isso, você vai postar uma foto, sempre posta uma foto decente. Mesmo descendo, eles ainda criam e fazem umas bobagens dessas. Imagine essas mulheres que se diz crente, cristãos, né, que vão para redes sociais e resistem, posta vídeos sensualizando, botando lápis de língua para fora como fosse um boi, sensualizando, que nem pegaram uma foto de uma jovem. Olha para cá que eu vou falar isso. Isso eu vou falar. Eu não vou falar detalhadamente, mas os adultos vão entender o que eu vou falar. A moça, assim, tirou uma foto, com a língua assim para fora. Pegaram aquela foto, fizeram uma montagem com outra pessoa na frente, e os irmãos já entenderam. E aí? Você tem que ter vigilância, irmão. Os dias são maus. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. O ser humano está sem amor. O ser humano não está se importando, não, irmão. Ainda existe amor na igreja, mas o mundo acabou. O povo não está nem lá, não. O povo não tem amor, irmão. O povo não tem dó de ninguém, não. O que puder fazer para se tornar o seu balato e destruir tua casa, tua família, faz. Por isso que a gente tem que estar todo dia mesmo orando, varão. Pastor, o que é que eu faço? Como que a gente vence isso, irmão? A gente não estamos livres dessa coisa, mas a gente tem que orar. A gente tem que consagrar, a gente tem que jejuar, tem que colocar a nossa cara no pó e dizer: Jesus, nos livra de todo mal. Nos guarda, nos protege, guarda a minha casa, guarda a minha família, porque só Deus para nos guardar, irmão. Só Deus para te proteger, me proteger e nos guardar. Só Deus. Da nossa parte, o que nós temos que fazer? Estamos livres de sermos atacados? Não. Mas nós temos que orar. Nós temos que ter nossa parte de vigilância. E pedir sempre a Deus: Senhor, me guarda, me livra. Porque Deus guarda, Deus livra. Muitas das vezes alguém já está na mente tentando maquinar um mal contra você, mas você está na oração. Jesus vai interferir, Jesus vai quebrar o pensamento maligno daquela pessoa, vai te proteger e não vai deixar te atingir. É por isso que é importante nós estarmos na presença de Deus. Tenha cuidado, vamos ser vigilantes. Eles ficavam escarnecendo. Agora olha o que diz no versículo 12, me acompanha aí. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que faz esses fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Acabarão, é isso? Num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Perceba que o Sanbalate, ele nunca, e nem o Tobias, ele nunca vem com uma solução. Vou repetir: Sanbalate e Tobias, ele nunca vai vir até você com solução. Ele só vem com pergunta, só interrogação. Pode ver o que está no texto aqui. Sanbalate e Tobias. É muito fácil de identificar um Sanbalate quando se aproxima de você. É muito fácil de identificar um Tobias quando se aproxima de você. É aquelas pessoas que só faz pergunta. Mas é umas perguntas para querer colocar na tua mente que é impossível de você conseguir. São perguntas que colocam desânimos em você. São perguntas que te desmotivam para fazer. Eram as perguntas de Sanbalate e Tobias. Era só para desmotivar, para colocar na mente de Neemias e do povo que estava trabalhando que era impossível. Sempre vem assim. É por isso, irmão, eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa: todos os seus projetos, conta só para Deus. Tudo que você for fazer, conta só para Deus. Coloca na presença de Deus e fala: Senhor,
Se eu contar para alguém, muitos podem não me entender, mas eu quero contar para que me ajude a realizar. Coloca na mão de Deus, coloca na presença de Deus, para você não correr o risco de aparecer Tobias e Sanbalate perto de você, para te desmotivar. Olha o que ele fez. Irmão, leia comigo aí, acompanhe aí o versículo 2, bem passadamente. E falou na presença de seus irmãos, porque o Sanbalate, ele é terrível, é ousado, é cão, o bicho é ruim. Eles são tão ousados que para te desmotivar, ele quer te desmotivar, mas quer desmotivar também quem está perto de ti. Ele chegou, não foi somente para ele, olha Elias, é impossível, rapaz, isso aí não vai funcionar não. Não. Ele falou na presença de todos, ele falava alto. Ele citou isso aqui alto para todos que estavam ali, todos empolgados na convicção que ia levantar o muro, que ia colocar as portas no lugar, todo empolgado para realizar. Aí vem Sanbalate e Tobias com palavras negativas, e o povo ali suado, cansado, fatigado, e ainda ouvindo bem alto Sanbalate e Tobias falando o que está no versículo de número 12. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, de todos, e disse: que faz esses fracos judeus? Irmão, você já imaginou uma obra tão difícil, um projeto tão grande, tão desgastante, o povo ali cansado, afadigado, e ainda vem o filho do cão, ainda gritar bem alto e dizer: o que está fazendo esses fracos judeus ali? E o povo ali trabalhando, o povo ali se desgastando. O diabo ele é assim. Quando ele vê que você está focado, quando ele vê que você está focada na obra, você está focado na obra, sempre vai se levantar um Sanbalate e um Tobia para querer te desmotivar, para você parar. Mas quando aparecer esse Sanbalate e Tobia, clame pelo sangue de Jesus e na sua mente diga assim: para trás de mim, Satanás. Estavam trabalhando, irmão. Tem que chegar, irmão, e vai sair, vai dar certo, o negócio vai funcionar. Não, o que faz esses fracos judeus? Em outras palavras, eles estão perdendo tempo. Ou nunca chegou para você alguém, um espírito de Sanbalate e Tobias para você, e dizendo: está na igreja, está perdendo tempo. Chegou lá para mim, chegaram tantos anos. Está perdendo tempo, está deixando de curtir fora aí o São João. Aquele um forrozão arretado, está perdendo tempo na igreja e está relando o bucho, ó. Olha com tanta mulherada aí no mundo, cada barbizinha, e tu ser fiel, só está com uma mulher. Que é isso, rapaz? Sanbalate e Tobias tem esses pensamentos. Mas quem tem a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo disse, que nós temos a mente de Cristo, ele sabe que a melhor coisa que tem é estar na presença de Deus. Ele sabe que a melhor coisa que tem é honrar a mulher e o marido que tem. Isso é ser homem de verdade. Porque para mim o camarada que vive com um e com o outro é um cabra sem vergonha e sem caráter. Não é homem. Homem macho para mim é que tem uma mulher só. Porque aí ele está mostrando que tem controle. Ele está mostrando que é um homem de verdade. Homem de verdade para mim é que tem uma mulher só, que honra sua esposa. Mulher para mim de verdade é aquela que honra seu esposo. Homem que vem com um outro é um pilantra, sem caráter, e não merece a mulher que tem e nem o esposo que tem. Pronto, falei, estou nervoso. Que a moda aí fora é essa, não. Tem que ter muita mulher, só que não, isso é uns caras fracos. Isso é uns caras fracos. Agora, um cara forte é o que vem, o que está na Bíblia. Honra sua mulher, a mulher honra seu marido. Esse camarada tem a mulher em casa e fica indo lá fora com uma, com outra. Isso é coisa de gente pilantra, isso é coisa de gente fraca. Isso é coisa de gente sem caráter. Aí, o que faz esses fracos
sacrificarão porque eles sabem que é sacrifício. Nisso aqui eles acertaram, porque eles sabem que obra de Deus é um sacrifício. Mas o povo ali sabia que obra de Deus também é sacrifício, e fazer obra de Deus tem que ter sacrifício mesmo, porque a porta é estreita. Largas expansões é o caminho que conduz à perdição. Os caminhos do Senhor é sacrifício mesmo. Todos os dias nós sacrificamos alguma coisa. Todos os dias nós nos sacrificamos, renunciamos a alguma coisa, porque o mundo é perverso. Aí ele continua escarnecendo e zombando. Acabaram no só dia, começaram a zombar. Sabe por que Sanballat e Tobias falaram isso? Porque eles viram que o povo estava trabalhando com tanto esforço, com tanta dedicação, que eles não queriam parar. Eles ficavam pegados, não, os tempos sem terminar. Aí Sanballat e Tobias viram o esforço do povo, dizendo, parece que eles iam acabar isso aí num dia só. Porque viu o esforço do povo. Aí eu pergunto para a igreja, eu pergunto para o irmão, de onde vinha esse esforço? De onde vinha essa força? De Deus. Porque da mesma forma que a Bíblia diz, que nós vamos ver que a mão de Deus estava sobre, a boa mão de Deus estava sobre a vida de Neemias, veio também sobre o povo, e a força que eles precisavam, Deus entregava para ele, assim como entrega para você quando você precisa. E a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem do Senhor. Aí a continuidade diz assim: vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Porque, irmão, todo mundo sabe que quando a gente desmonta algo, você vai fazer uma construção de uma casa, você quebra uma parede, irmão, é muito pó, sim ou não? A quantidade de pó era muito grande que existia ali. Então existia um trabalho muito grande, e não era somente a reconstrução, era preparar, irmão, o solo, preparar tudo para construir. Então, remover o pó que estava ali não era qualquer coisa. Era um trabalho cansativo, remover todo o pó que estava ali para fazer a reciclagem das pedras. Porque o texto diz que eles usaram as mesmas pedras, mesmo elas sendo queimadas a fogo, eles usaram, removeram o pó e usaram a mesma pedra. Isso fala de reciclagem. Eles vão reciclar as mesmas pedras. Eles vão levantar os muros com as mesmas pedras. Deus, Ele é especialista. Nós vamos dar continuidade na próxima terça, mas eu vou concretizar a minha fala aqui. Mas provavelmente terça-feira que vem eu vou ter que continuar no capítulo 4, que não deu para concluir, tem muita coisa. Mas eu quero concluir só esta etapa agora, este momento, dizendo para os irmãos uma coisa: que Deus, Ele é especialista em fazer reciclagem. Eu vou repetir: Deus é especialista em fazer reciclagem. Enquanto Sanballat e Tobias riam do povo de Deus, dizendo: olha que está é bom ler, eu gosto de ler a expressão, a última parte do versículo 2: vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Eles olham assim e falam: eles vão usar essas pedras? Eles vão vencer esse pó todinho, remover esse pó todo? Eles vão usar essas mesmas pedras? Porque para Sanballat e Tobias, aquelas pedras não prestavam mais, e eles ser jogadas fora, não tinha mais jeito de ser utilizado. Mas Deus é especialista em fazer reciclagem, assim como fez na sua vida. Te tirou da mesa de um bar e te trouxe para a igreja, te tirou da prostituição e te colocou na presença de Deus, te tirou das drogas e colocou você na presença de Deus, te tirou do mundo errado e te colocou na presença de Deus. Para o mundo tu era um lixo, não valia nada, não tinha valor nenhum, mas Deus é especialista em reciclar aquilo que ninguém dá nada. Quem é que dava nada para você antigamente? Mas Deus olhou para ti como aquele que faz a reciclagem e disse: eu vou tirar toda a imundícia, eu vou tirar todo o pó, vou dar um banho de misericórdia, vou lavar com meu sangue, vou dar um novo nome, vou colocar vida
sobre a vida dele e sobre a vida dela. É isso que Deus faz. Deus é especialista em fazer reciclagem. Pegar aquilo que ninguém dá nada. O mundo olha para muitas pessoas lá fora e fala, isso não vale nada. Jesus olha e diz, eu tenho como fazer uma reciclagem, mudar a vida daquela pessoa, fazer um obreiro, um pregador da palavra, uma pregadora do evangelho. É isso que Deus tem poder para fazer na vida e muito mais na vida daqueles que dão lugar para Deus trabalhar. E sabe o que Deus faz mais? Além dele fazer reciclagem, depois da reciclagem, sabe o que Deus faz? Deus ainda faz o que está no Salmo de número 113. Leia, vamos lá? E a gente concretiza. Salmo de número 113. Além de Deus fazer a reciclagem, Ele ainda faz isso aqui, ó. Depois da reciclagem fala do trabalho de regeneração, de remoção daquilo que não agrada a Deus. Depois de tudo isso feito, Ele ainda faz o que está no Salmo de número 113, a partir do verso 1 que eu vou ler. Louvai ao Senhor, louvai servo do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Aí ele mostra aqui que ele é um Deus de reciclagem. Verso de número 7, que do pó levanta o pequeno, e do monturo, que é o lixo, ergue o necessitado. Para fazer o quê? Para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele tira da cadeira da droga e coloca no púlpito. Ele tira da cadeira do bar e coloca no púlpito. Ele é um Deus que tira do monturo, do lixo, levanta, honra, e o nome dele é glorificado. Diga amém por isso. Terça-feira que vem nós daremos continuidade. Eu quero abrir uma oportunidade bem rápida aqui para alguns dos irmãos falar alguma coisa, só em 5 minutos, por favor.